Vídeo rápido e no vídeo de hoje a gente vai falar de dados da Bolsa, agenda e calendário, dividendos do Banco do Brasil, Caixa Seguridade e o follow-on tem Itaú e mais 17 ações fora do radar, mas que são ótimas pagadoras para quem gosta de dividendos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Essa semana a Bolsa de Valores ela pegou muita gente de surpresa, subiu mais de 3% só nos últimos 5 dias e apenas em um dia ela subiu 2,8%, teve a sua maior alta em quase 2 anos e tudo isso muito puxado por uma entrada de capital gringo muito forte. O que ajudou também nessa entrada de dinheiro foi aquela venda em bloco que a Cosan fez da participação dela na Vale e teve interesse muito grande nesse mês de janeiro em todas aquelas ações que foram devolvidas ao mercado, só que para por aí, porque a gente ainda está muito, mas muito longe mesmo de um patamar ideal quando a gente fala da renda variável. As alocações anuais em fundos locais, por exemplo, e aqui a gente fala investimento direto em renda variável, explicando esse gráfico aqui nessa linha cinza, a gente tem a nossa taxa Selic, que hoje está na casa dos 13%, nessas barras em azul claro ou cinza, essa é toda a quantidade de capital sob gestão dos fundos nacionais, e aqui nessa linha azul escuro, essa é a quantidade, é o percentual de todo esse dinheiro que não parou de crescer aqui em cima, que está alocado em renda variável diretamente em ações. E a gente acabou de atingir o menor patamar de toda essa série histórica desde lá de 2001. O Brasil não investia tão pouco na Bolsa de Valores, um percentual de só 7,8% é destinado hoje para renda variável. Se a gente quisesse fazer alguma comparação, não precisa ser num cenário lá de 2007, onde muita gente investia em renda variável, e a gente pegar aqui 2019 e 2020 com 15% sendo alocado na Bolsa de Valores, só para a gente retornar a esse patamar antes de 2020 e tudo aquilo que aconteceu no ano, a alocação e a quantidade de dinheiro que teria que voltar para a Bolsa de Valores e para a renda variável, ela teria que dobrar de tamanho. E aí quando a gente tem mais interesse, as cotações reagem, o mercado inteiro reage, basta saber quando o interesse por renda variável vai voltar, porque hoje a gente está no pior momento, no menor patamar de toda a história da Bolsa de Valores. Essa semana também é muito importante a gente dar o pontapé inicial na temporada de balanços e os principais números serão dos bancões. Nós temos Bradesco, Itaú e Santander, mas se eu fosse você, eu consideraria estudar mais em 2025, fazer parte da nossa comunidade, porque nós sempre olhamos também para empresas fora do radar. Essa semana nós temos, por exemplo, a Brasil Agro, que é uma ótima pagadora de dividendos. Nós vamos estudar todas essas empresas e todos esses balanços daqui para frente. Então, se você não faz parte, está perdendo muito tempo, e já anota na agenda também as datas de cada um desses balanços, que na quarta-feira o Itaú divulga o resultado, provavelmente com muitos dividendos, e na quarta mesmo a gente já vai estudar linha por linha do resultado do Itaú, e na sexta-feira é a vez do Bradesco divulgar e nós também vamos ver todos os pontos do bancão, saber se ele continua evoluindo sem deixar para trás também o resultado do Santander. E a expectativa de resultado para todo o setor bancário é de um aumento médio de mais de 10% na comparação anual, resultado de 2024 com o resultado desse ano todo. A depender dos números que eles trouxerem, o desconto de algumas empresas ele pode ficar maior ainda. Quando a gente olha para o setor bancário, poucas vezes ele esteve tão descontado assim. Quando a gente pega o PL de 2025, o setor bancário ele está com uma relação de preço sobre lucro de 5 vezes, enquanto a média de todo o período ela fica acima de 8 vezes. É um desconto de mais de 30%, dá quase 40% abaixo dessa média histórica. Então, assim como aquela alocação anual que a gente viu dos fundos voltado para a renda variável e para as ações, ela está na mínima histórica, e para retornar a patamares normais ela teria que dobrar em quantidade e valor. Na questão preço do setor bancário a gente tem algo parecido, seria necessário uma alta na casa de 50% na cotação de todos os bancos, somente para retornar a patamares normais, sem levar em consideração todos esses momentos em que a renda variável ela está em alta. Fora isso, falar sobre o Banco do Brasil, que disparou recentemente. Ele foi o banco ou o bancão que mais valorizou nesse mês. Nenhum outro banco chegou nem próximo dele. Nós tivemos até o Bradesco subindo mais de 5% em um só dia, mas o destaque ele fica mesmo por conta do Banco do Brasil, que já voltou para casa de 27, muito próximo aos R$ 28, mas ainda assim bem abaixo da média histórica. Se a gente pega o PL dele, ele está bastante descontado, e isso mostra a importância de se aproveitar daqueles
momentos de queda que a gente tanto falou. E o mais importante é que fica outra lição à parte, é de sempre estar posicionado no mercado, se aproveitando não só das quedas para comprar e aumentar a posição, mas estando posicionado nas altas porque elas sempre são mais fortes do que as quedas. Tudo que o Banco do Brasil levou um ano inteiro, 12 meses, para cair, uma queda na casa de 20%, ele devolveu tudo isso, todos esses meses, em apenas 25 dias. Ele disparou 17% e acabou sendo um dos maiores destaques de toda a Bolsa de Valores. Então ficar de fora não vale a pena, tentar adivinhar a cotação futura não vale a pena. Que num comentário rápido, para quem não investiu e não se aproveitou, olhando no longo prazo, 10%, um pouco a mais, não é para fazer tanta diferença ou impedir o sócio de investir o dinheiro. Foca na meta de longo prazo, porque o retorno ele sempre vai ser maior do que essas altas curtas. Se subiu e ficou desconfortável para investir, olha para a valoração da empresa, olha para o desconto atual, se ela está descontada, se faz realmente sentido ou não. Se ela subiu a um ponto dela se tornar cara, aí deixa de lado, mas se ela subiu 10, 15%, mas ainda assim ela é uma empresa descontada, de alta qualidade, que paga bons dividendos, como é o caso do Banco do Brasil, aí deixar de investir por conta de uma alta de 15 dias talvez não faça muito sentido. E já falando de dividendos, muita gente deixou nos comentários quando os pagamentos do Banco do Brasil vão voltar a cair na conta, e por isso o mês de fevereiro, que a gente acabou de começar, ele é tão importante. A gente tem diversos resultados, inclusive do Banco do Brasil. Já anota na agenda que ele divulga o resultado dele no dia 19 de fevereiro. Ele demora mesmo um pouco a mais do que os outros bancões para divulgar os resultados dele. Ele precisa também do resultado da BB Seguridade, que vem aqui no dia 17 de fevereiro. E além do resultado, esse mês nós também temos a programação com todas as datas e os próximos proventos, da mesma maneira que o banco fez no ano passado. Para quem não se lembra e está ansioso pela divulgação do cronograma, no ano passado, no mês de fevereiro, o Banco do Brasil divulgou todo o calendário de pagamento de dividendos, inclusive dos dividendos complementares, que a gente já tem data. Muita gente não sabe quanto ele vai pagar, só que esse dividendo de agora, ele já havia sido comunicado através de fato relevante, e essas datas antecipadas, elas foram programadas do ano inteiro, e a última que a gente tem aqui é uma data de anúncio no dia 19/2. Lembra que dia 19/2 também é a data da divulgação do resultado do Banco do Brasil. Então, no mesmo dia, provavelmente, ele vai trazer resultado, ele vai trazer anúncio de dividendos e ele vai trazer também todo o calendário anual 2025 inteiro, referente às datas e os pagamentos. A gente tem uma data, a última que restou de toda essa programação, no mês de março, lá no começo, no dia 11, tem uma data base acionária. Então, aqui a gente tem uma data com o pagamento no dia 20 de março. Então, o próximo pagamento a gente já tem, só que a partir de agora, a gente inicia um novo ciclo de pagamento. O Banco do Brasil ele dá uma pausa de janeiro e fevereiro, e geralmente do final de fevereiro e começo de março é quando ele inicia um novo ciclo de pagamento. Daí ele vem fevereiro, março, depois no meio do ano, no meses de maio e junho, tem datacom e pagamento também, e fecha depois com um ritmo também muito forte, mês de agosto, setembro, novembro e dezembro. Ao todo, o Banco do Brasil ele tem 8 pagamentos de dividendos ao longo de 12 meses. É uma frequência muito forte. O Banco do Brasil ele é praticamente um fundo imobiliário quando a gente fala de ritmo de pagamento, e isso responde à dúvida de muita gente. No final desse mês, começo de março, o Banco do Brasil já volta a pagar aqueles bons dividendos e vai praticamente até o mês de dezembro agora, com uma pausa de um mês ou outro, sem cair dividendo na conta de quem é sócio. A gente já fez os cálculos numa expectativa bem otimista. O Banco do Brasil com um lucro de 40 bilhões para esse ano, o payout atual de 45% sobre o lucro, geraria um dividendo de mais de R$3 e um dividend yield de 11,80, muito próximo daqueles 12% que boa parte do mercado espere que o Banco do Brasil pague. A gente aqui está um pouco mais cauteloso. Nós vimos diversos cenários e diversas simulações de lucro e de payout. A tendência é que o Banco do Brasil nesse ano ele pague de 10 a 11% para quem é sócio. E olha só como o mês de fevereiro ele é um mês realmente importante para quem investe em renda variável. Tem uma grande chance daquele follow-on bilionário da Caixa Seguridade acontecer agora no mês de fevereiro. Circularam algumas informações de que isso deve ser realmente lançado agora. A Caixa ela já tinha se preparado e fechado toda a estrutura com diversos bancos que ela contratou, e ela só está agora por conta do cronograma e da precificação. Isso daí sempre depende muito da vontade da instituição. Eles sempre dizem que tudo depende da condição do mercado
mercado, só que a gente fala de um papel que subiu 16% no último ano e ela tem todo um cenário favorável para finalmente lançar aqueles quase 3% de ações em circulação e, quem sabe, dar uma oportunidade para quem quer se tornar sócio ou aumentar a posição na empresa. Quanto ao Itaú, o mês de fevereiro também é muito importante para ele. Essa semana a gente viu que ele divulga o resultado, mas além do resultado, algo muito importante para o Itaú é o dividendo, só que aqui a gente fala do dividendo extraordinário do banco, que ele deve ficar acima de 6% somente nessa remuneração não recorrente. No ano passado, também no mês de fevereiro, no dia 21, o Itaú ele teve datacom desse dividendo que é o extraordinário, tá vendo? Que ele só trabalha com JCP e na hora de pagar o extraordinário para quem é sócio, ele paga em forma de dividendos, que além do mais, não tem incidência de imposto de renda, não tem o desconto de 15% direto na fonte. O pagamento foi no mês de março, em um valor que ficou acima de R$ 1 por ação. A gente já fez os cálculos e viu que a tendência é de que o Itaú, inclusive, melhore isso, ele deve pagar na casa de 1,20 ou até mais. O resultado a gente já viu a prévia, o Itaú ele deve seguir como líder do setor e deve, inclusive, trazer um ROI muito forte acima de 23%. Para a gente finalizar, um levantamento de quase 20 ações que são boas pagadoras de dividendos e aqui a gente tem dividendos de até 25%. No comentário rápido, muitas dessas empresas elas fazem parte daquele longo estudo que a gente está fazendo da série da carteira de dividendos perfeita. Já anota na agenda também, segunda-feira a gente tem mais um episódio, mais um vídeo voltado ao estudo das melhores pagadoras da bolsa. Na primeira posição, a gente tem a Kepler Weber com dividend yield projetado de até 10% por ação. E aqui a gente fala de uma empresa muito voltada ao agro. Todo o produto final dela é direcionado e é para atender o agro brasileiro. Na segunda posição, a gente tem a Direcional com um dividend yield de até 25%. O menor dividendo que ela deve pagar fica na casa de 10%. Só que num comentário rápido, vale lembrar que aqui a gente fala de uma empresa ligada ao setor imobiliário. Então, um setor muito sensível, a gente tem pouca previsibilidade, tem pouca constância. Então, apesar de uma ótima remuneração, dá uma olhada no histórico também da empresa para ver se ela realmente faz sentido a sua carteira. Depois a gente tem a Irani, que deve entregar de 8% a 9%, na sequência CSN Mineração, aqui uma empresa já muito conhecida, viveu um ciclo de alta recente e é uma boa pagadora de dividendo. Desde o IPO dela, ela ainda não deixou o sócio na mão, pagou dividendo em todos esses anos e ainda foi um dividendo alto. Depois a gente tem a Lavi, com dividendo até 12%, aqui a gente fala do mesmo setor da Direcional, Plano e Plano com 10% de remuneração e aqui a gente já tem a terceira empresa do setor imobiliário, a Home, uma small cap muito boa que voltada para a indústria, com um dividend yield de 9%, na sequência Marco Polo, Pomo 4, outra small cap também estudada recentemente por nós lá na área da comunidade, com um dividend yield de 9%, depois a Vulcabras com 10%, Vulcabras que vem pagando muito bem nos últimos anos, a Allos, aqui também um pouco voltada para a parte de imóveis, só que a Aliança Sonai ela trabalha na exploração de imóveis, então a gente vai falar de shoppings e outros tipos de empreendimentos. Eles não trouxeram aqui, mas a Multiplan também seria uma boa candidata, uma ótima empresa com uma ótima remuneração, que de certa forma tem uma atuação muito parecida com a Aliança Sonai. Depois a gente tem a Odontoprev, com um dividend yield de 9%, aqui uma das empresas que eu mais gosto do setor. Depois Petro Recôncavo, uma das mais novas do setor, uma remuneração de 10% e CSU Digital fecha a lista, um dividend yield de 10% e aqui mais uma empresa, mais uma small cap que a gente acabou de estudar lá na nossa área. Então esse foi o vídeo de hoje, com bastante dados e informações da Bolsa e também toda a expectativa dos resultados e dos dividendos do Banco do Brasil, Itaú e até mesmo do Bradesco, que devem sair todos agora no mês de fevereiro. Deixa no comentário se gostaram ou não. Se não faz parte da comunidade, considere fazer parte dela e se está pensando em migrar de corretora, eu utilizo o BTG, a carteira do canal também está no BTG, tem um link na descrição e através dele dá para negociar benefícios, preenche pelo celular mesmo. Isso leva menos de um minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com você. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Value Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.